Salve amigos do canal Legado da Fiel. Hoje um programa bem diferente daqueles que eu faço. Normalmente aqui eu fico falando sobre a história do Corinthians, mas eu vou falar de um personagem que está diretamente ligado à nossa história, ligado ao crescimento da nossa torcida, à movimentação disso, a busca, a angústia, o desejo, tudo aquilo que realmente, né, marca quando você tem pela frente um grande jogador, um grande time, um time realmente que assustava todo mundo. Hoje eu vou falar uma página especial de Edson Arantes do Nascimento. Exatamente, vou falar sobre o Pelé. Mas outros vão falar assim, mas Rui, não vai falar do Pelé, o Pelé nunca jogou no Corinthians. Deus sabe o que faz. Imagina se o Corinthians estivesse com o nome que tem, com a torcida que tem, e ainda tivesse o Pelé jogando do seu lado. Então tem coisas que é melhor não acontecer, né? Até para o futebol ter graça. Para o futebol realmente ter um envolvimento diferente, foi bom o Pelé não ter pisado no Parque São Jorge. Dizem a lenda que um dia ele foi oferecido, que ele foi trazido, o Pelé nunca veio no Parque São Jorge. O Pelé foi no Parque São Jorge uma vez só para jogar em 1962 e nunca mais voltou lá. Nunca foi oferecido, pelo contrário, Valdemar de Brito, quando descobriu lá em Bauru, no Bangu, no Baquinho, né, onde o pai dele jogava de centroavante, o Dondinho, ele trouxe diretamente para a Vila Belmiro e lá ele se acertou, lá ele virou a grande referência, lá ele virou o grande jogador realmente que foi na história do futebol mundial. Eu considero o Pelé como o maior jogador do mundo, independente de outros jogadores que em outras épocas, Pelé realmente foi o que mudou o contexto do futebol. Então eu quero falar um pouquinho sobre o Edson. Ele nasceu no dia 23 de outubro de 1940 na cidade mineira de Três Corações e faleceu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, deixando muita saudade, deixando um rastro de amor e ódio ao mesmo tempo, porque da mesma forma que ele foi idolatrado, né, pelos torcedores do seu time, do Santos, ele foi muito... Na época foi muito odiado mesmo, vamos falar a palavra assim, né? Ele foi muito até perseguido pelo fato de fazer tanta gente sofrer, tanta gente ter um momento de tristeza dentro do futebol, porque era praticamente impossível parar aquele time e parar aquele jogador especial. Ele surge para o Santos em 1956. Olha que interessante a história do Santos, né? O Santos foi fundado, tenho que falar um pouquinho do Santos também, não tem como não falar, não tem como não associar a história do Pelé ao do Santos. O Santos foi fundado no dia 14 de abril de 1912. As suas cores eram azul e branco. Ele não era o alvinegro praiano, muito menos o alvinegro da Vila Belmiro. Foi fundado com essas cores. Nesse mesmo dia, foi o dia que o Titanic, o Titanic, que saiu de Liverpool sentido a Nova York, se chocou com o iceberg e na madrugada seguinte do dia 15 ele afunda definitivamente, desaparecendo no mar. Então olha que coisa interessante, né? Tudo ligado à água, tudo ligado ao mar, surgiu um gigante, afundava um gigante. Foi isso que aconteceu. E o Santos só vai ganhar seu primeiro título paulista, seu título importante, digamos assim, em 1935, ou seja, depois de 23 anos da sua fundação. E só voltaria a ser campeão novamente paulista 20 anos depois da primeira conquista, em 1955. Até que no dia 7 de setembro, quem surge nas suas fileiras, quem surge no seu time? Num amistoso contra o Corinthians de Santo André, surge o Pelé. Numa vitória santista, ele faz o seu primeiro gol num goleiro chamado Zusa. Esse é o primeiro goleiro que tomou um gol de Pelé. Até então, aí o Santos ganha o bicampeonato paulista em 56. Em 58, o Santos volta a ser campeão novamente, começa uma era de títulos e de vitórias, e nesse mesmo ano, o Pelé bate o recorde como artilheiro, maior artilheiro até hoje, numa só edição de Campeonato Paulista. Ele fez 58 gols no Campeonato Paulista de 1958. O Pelé foi artilheiro do Campeonato Paulista de 1957 a 1965 de forma ininterrupta, ou seja, por 9 edições seguidas ele foi artilheiro do Campeonato Paulista. Ele repete em 69 e depois ele repete em 1973, quando ele ganha seu último título pelo Santos. Na sua carreira toda, ele fez 1.283 gols em 1.363 partidas. É um recorde absoluto, é difícil você achar um jogador com esses números e com as conquistas que ele também obteve. E o Corinthians foi a sua maior vítima. O Corinthians sim foi sua maior vítima, sofrendo naquele momento 23 derrotas, empatando 15 vezes e só vencendo 9.
Mas olha que interessante, muito se fala sobre o tabu que existia entre Corinthians e Santos os seus 11 anos. Os seus 11 anos de tabu. Olha, gente, isso não é verdade. Tá? A gente não quer desmerecer aqui a história, não quer desmerecer aqui até o folclore que existia, porque o que contava na realidade era o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista era o campeonato mais importante. Os estaduais eram os mais importantes daquela época. Não existiam torneios nacionais, existia Rio-São Paulo, alguns torneios assim, mas nunca existia, não existia o Campeonato Brasileiro ainda, que ele só aparece em 1971. Mas em 1960 começou a Taça Brasil. O que contava era isso. Só que é o seguinte, o tabu que eles contam, né, que é de 57 a 68, foi um Campeonato Paulista, foram 11 anos de Campeonato Paulista. Só que em 1958, em 1960, 61 e 62, ou seja, em 4 anos diferentes, houve 4 vitórias corintianas, todas elas 3 do Rio-São Paulo e uma vitória na Copa São Paulo. O tabu não foi assim, de forma concreta em todas as competições. Aliás, o maior tabu que existe entre Corinthians e Santos não é esse. Então, o maior tabu que existe entre Corinthians e Santos é do Corinthians em relação ao Santos. De 1976 a 1984, o Corinthians ficou 8 anos sem perder para o Santos, em todas as competições de qual eles jogaram. Não só no Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro também entrou algumas competições aí nesse meio tempo. Então esse é o tabu mais longo da história dos dois times. É uma rivalidade muito grande, é uma rivalidade histórica. A primeira partida entre as duas equipes do Santos ganhou por 6-3, lá atrás, né, lá nos primórdios lá. E aí ficou marcado. Depois houve uma conquista corintiana dentro da Vila Belmiro por 5-2 em 1931, referente a 1930, que eles também não se conformavam, que nesse episódio a torcida do Corinthians tomou de assalto a Vila Belmiro, tomando conta de todas as instalações. Foi a primeira grande invasão corintiana. Então se criou um mito, né, de uma rivalidade alvinegra, mas é muito mais por parte dos santistas que por parte dos corintianos. O nosso maior rival não é o Santos Futebol Clube, é um grande adversário, é um rival difícil, mas não é o nosso maior rival. Mas nós respeitamos a história, estamos falando aqui dessa história mesmo. Olha que interessante, o Pelé, ele foi tão diferente no futebol que ele mudou a composição tática dentro do campo. Por quê? Antigamente se jogava com 3 zagueiros, eram 2 laterais do zagueiro e um central na frente, tipo um médio volante, um volante ali na frente. E com a chegada do Pelé, esse volante ele foi passado para trás para combater o Pelé como quarto zagueiro, uma posição que não existia no futebol. Então ele criou uma posição nova no futebol. E para a posição daquele médio, que era um center alfa ali, aí sim veio o médio volante, que era um jogador que tinha o nome de Carlos Volante, argentino, que fazia essa função, que foi exatamente contratado aqui no Brasil na época para fazer essa função diferente. Depois ele acabou desenvolvendo isso virou um padrão hoje dentro do esquema tático do futebol brasileiro e até do futebol mundial. Hoje dificilmente você vai jogar sem um cabeça de área e sem pelo menos 2 zagueiros fazendo a composição na zaga ali. Ele mudou a história também em relação à Argentina. O Pelé, o Brasil era o grande freguês da Argentina. A Argentina sempre ganhou do Brasil com muita facilidade e eles até lamentam muito o fato de não ter tido o Copa do Mundo em 42 e 46, que naquela época eles tinham a melhor seleção do mundo e por causa da Segunda Grande Guerra Mundial o futebol ficou paralisado e eles não tiveram a oportunidade de perder praticamente uma geração completa de grandes jogadores. Então quando o Pelé surge, ele muda essa história. Aquela vantagem que a Argentina tinha em relação ao Brasil, ela desaparece. Tanto é que eles têm um ódio mortal do Pelé por causa disso. Mas também existe o respeito. Olha que interessante, se você for hoje no estádio La Bombonera, ou então lá no Museu do Boca Juniors, paga lá um ingressinho, você vai entrar e você vai ver. A única camisa diferente que está lá, que não é do Boca, que não é da seleção argentina, ou que não é do Maradona, ou do Riquelme, do Ratinho, grandes jogadores que passaram por lá, você vai ver uma camisa branca, numa redoma de vidro, número 10 do Santos Futebol Clube, uma camisa suja de barro. Possivelmente essa camisa, eu não perguntei, mas possivelmente é quando o Santos ganha a Libertadores da América em 63 em cima do Boca Juniors dentro da Bombonera. Era um feito muito... Essa foi a primeira vez que o Boca perdia o título dentro da sua casa, principalmente para um time estrangeiro. Então foi um feito marcante, então aquela camisa ficou lá eternizada na vida dos argentinos. E é interessante, há pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de estar na frente do meu maior ídolo, Roberto Rivelino. Eu tive que, através do seu filho, Rodrigo, eu consegui mandar umas camisas para ele, para que ele assinasse essas camisas para mim. E a camisa chegou lá, ele me
foi muito cordial comigo, me deu o endereço, mandei as camisas, depois ele me mandou um vídeo mostrando a assinatura, o pai dele assinando para mim as camisas, e eu fui buscá-la. Eu fui buscá-la com um amigo, chegando lá no comércio onde o filho dele tem, no estabelecimento comercial lá, o filho dele entrou em contato comigo e falou: Rui, você está com as camisas? Eu falei: estou. Então, meu pai quer conhecer vocês, ele quer tirar uma foto, dá um pulinho lá. Puta, eu fui até a casa do Rivelino, era uma coisa inesperada, eu fiquei até paralisado. E fui. E fui, me tratou com muita cordialidade, me tratou com muito respeito. E o Rivelino tem um respeito muito grande pelo Pelé. Ele não chama o Pelé de Pelé, ele chama o Pelé de rei. Essa é a consideração que ele tem, ele chama de rei. E eu falei sobre essa polêmica, né, sobre o Pelé e sobre o Maradona. Ele falou assim: olha, eu vou falar uma coisa para você. Uma certa vez eu sentei com o Maradona e ele sempre me achou um dos maiores jogadores do mundo, o melhor jogador do mundo para ele era eu, né? E eu fui muito claro com ele, falei: Maradona, eu vou te falar uma coisa. Você acha que eu sou um grande jogador, que fui um grande jogador do futebol mundial? Ah, sim, grande jogador, esquerdo, canhoto, aquela coisa toda, né? Coisa de argentino, coisa do Maradona. Ele falou assim: se você acha isso, eu vou falar uma coisa para você. Eu não chegava nem a 50% do que foi o Pelé. Só para você entender, só para a gente iniciar a conversa, né? Então foi mais ou menos como vou te situar. Presta atenção no que eu vou te falar. Pelé é uma coisa, o futebol é outra. O Pelé é uma coisa totalmente fora desse contexto, fora desse tipo de comentário, de observação e até de análise. Então, a partir daquilo ali, ele passou a respeitar muito. Possivelmente foi esse episódio que fez com que o Maradona depois convidasse o Pelé para fazer um programa na Argentina, através da direção do Goicoechea, que foi um goleiro da seleção argentina na Copa do Mundo de 1990. Ele fez um chamado El 10. E quando o Pelé vai lá, ele é muito bem tratado pelo Maradona, eles fazem uma tabelinha de cabeça. Então, o Pelé realmente foi possível, muitas coisas que foram possíveis através dele, foi conseguido pelo seu carisma e pelo respeito adquirido que ele mesmo conseguiu dentro do campo. Queria voltar num assunto muito interessante. Dizem que quando o Pelé era pequeno, lá em Minas Gerais e também lá em Bauru, que ele comemorava muitos gols de um certo centroavante que jogava no Corinthians, um grande cabeceador, o cabecinha de ouro, o Baltazar. Dizem que ele brincava nos campinhos, brincava na rua, quando ele fazia um gol, ele gritava: gol, gol de Baltazar, gol de Baltazar. Se você pegar o filme 100 minutos 100 anos em 100 minutos, que conta a história do nosso centenário, você vai ver que o Pelé dá esse relato lá. Ele nunca disse abertamente, nunca confirmou que era corintiano. Acredito que também nunca foi corintiano. Ele gostava do Baltazar, até porque ele teria muito problema, né, com a torcida santista, que sempre o idolatrou e sempre o respeitou muito e colocou ele acima do patamar, até do próprio time. Então, dificilmente ele assumiria isso, mas com certeza, olha, naquele momento, quando ele era criança, deve ter batido ali nele um coraçãozinho corintiano, com certeza, por algum momento ele foi corintiano sim, não posso afirmar, mas eu acho que sim. E ultimamente eu vi uma entrevista do presidente do Santos, o atual presidente do Santos, o Santos foi para a Série B, e o Marcelo Teixeira, fazendo um comentário da reestruturação do Santos, um repórter perguntou para ele se ele achava que o Pelé foi mais importante que o Santos. Ele foi muito coerente numa coisa, em outra acho que não. Ele disse assim: o Pelé jamais seria o Pelé sem o Santos. Eu acho que sim, gente. Eu acho que nenhum jogador é maior que qualquer clube, nenhum jogador é maior que uma instituição, uma instituição centenária, um clube centenário como é o Santos, como é o Corinthians, como é o Palmeiras hoje. Nenhum jogador é mais importante. Mas na história do Santos chegou algum momento que isso acabou sendo confundido. Porque, e muitas vezes o Pelé foi muito mais protagonista que o Santos. Muitas vezes o Pelé abriu mais portas do que o nome do Santos. O Pelé parou uma guerra. O Pelé teve que fugir de um país africano porque o chefe de uma tribo queria que ele engravidasse a filha dele. Tiveram que fugir às pressas daquele país. Então, ele foi o cara o rosto mais conhecido no mundo. O mundo todo reverenciou o Pelé. É um cara que, Robert Kennedy, uma vez foi dentro do vestiário, ele tomando banho, todo ensaboado, foi lá dar um abraço nele, foi lá conversar com ele. Então, é um cara que ele abriu portas, muitas portas, mas portas importantes no mundo todo. Então, não teria como não enaltecer o Pelé, não teria como não deixar de enaltecer essa grande rivalidade que foi entre Corinthians e Santos, entre Pelé e Corinthians, vamos falar assim, foi mais entre Pelé e Corinthians, porque o Pelé tirava o nosso sono. O Pelé realmente fazia de nós, ali naquele momento,
as suas maiores vítimas, né? A sua maior vítima. E, poxa, quando ele faleceu, a sensação que eu tive é que o futebol tinha morrido mais um pouquinho. Eu acho que quando ele parou de jogar, assim, o futebol já morria ali. Eu lembro quando eu era garoto de assistir vários jogos da seleção brasileira, aí eu era um grande torcedor do Pelé, porque eu sabia que ele ia modificar aquela situação. Eu acompanhei todas as eliminatórias de 1970, as 6 partidas que o Brasil fez. Eu assisti toda a Copa do Mundo, até da sua estreia no dia 3 de junho de 1970, quando o Brasil ganha de 4-1 da Tchecoslováquia, até a sua última partida, dia 21 de junho de 1970, os 4-1, também contra a Itália. Então o Pelé foi fundamental, é o único jogador tricampeão mundial, é o único jogador que participou de 4 Copas do Mundo. É difícil de você explicar o fenômeno Pelé, não só dentro do campo, mas como fora do campo. Um cidadão do mundo, né? Um cidadão do mundo que teve as suas falhas, teve seus problemas, como todo humano tem, mas com certeza eu acho que ele foi o maior brasileiro que nós tivemos aí representando o nosso país. Tanto é que você vai lá para fora e você fala que brasileiro, uma das primeiras palavras que eles falam é Pelé. Então, gente, eu queria fazer essa homenagem, queria fazer esse comparativo. E dizer também que foi muito importante para mim, quando garoto, no dia 6 de março de 68, quando o Corinthians jogando lá com o Diogo, Oswaldo Cunha, Ditão, Luiz Carlos e Maciel, Edson, Buião e Rivelino, Paulo Borges, Flávio e Eduardo, quebrou o tabu do Santos, em cima do Santos por 2-0. Com o grande Santos naquele dia, com o gol de Paulo Borges e um gol de Flávio. O Santos que jogava naquele dia com Cláudio, Carlos Alberto, Marcelo Ramos Delgado e Rildo, com Joel, Negreiros e Pelé, Manuel Maria, Toninho e Edu. Então quebrar esse dia, para mim, foi um dia inesquecível. Eu lembro da festa que foi em São Paulo, a imprensa toda falando sobre aquilo, né? Então era um peso que saía das nossas costas, era um peso que saía. Eu vi o Pelé jogar contra o Corinthians algumas vezes, graças a Deus eu só vi uma derrota e vi 5 vitórias e um empate, mas foi depois dessa quebra do tabu, foi depois quando eu comecei a assistir aos jogos do Corinthians sozinho, depois dos meus 11, 12 anos de idade, quando eu comecei a frequentar os estádios com mais frequência, né? Vamos dizer assim, a palavra certa é essa, com mais frequência. Eu consegui ver o Pelé jogar, consegui ver Rivelino jogar, consegui ver Gerson jogar, Pedro Rocha jogar, Dirceu Lopes jogar, Tostão jogar, Ademir da Guia jogar. Grandes jogadores que passaram pela história do futebol mundial. Então é isso, gostaria muito de deixar esse recado para vocês, mandar um abraço a todos. Espero que vocês gostem desse episódio. E como eu sempre digo no final dos meus episódios, como eu sempre declaro aqui, eternamente vai Corinthians e viva o Pelé, o grande e o maior jogador de futebol do mundo. Um abraço a todos.